Olá, terceiro ano. Continuando, dando seguimento ao que a gente vem estudando, entrando no século XX, vamos ao período entre guerras. Esse período entre guerras abrange a crise de 1929, os totalitarismos, o nazismo e o fascismo, e depois os antecedentes e a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai ver o totalitarismo, né? O desenvolvimento de governos totalitários em dois lugares, na Alemanha e na Itália. Primeiro vamos examinar a definição, né, de governo totalitário. Vem da palavra total, então é uma autoridade total do governo, um abuso de poder por conta desse governante que recebe, que concentra todos os poderes. Então a gente tem governos totalitários sendo autoritários, sendo nacionalistas, eles apelam para o nacionalismo para ter o apoio da população. Eles cultuam o líder, normalmente o líder é a autoridade máxima e a população o cultua como se fosse um deus. Eles são militaristas, porque só com uma força militar potente eles vão conseguir se manter no poder. Expansionistas, ou seja, conquistando, eles trazem glória ao seu país. Normalmente é um partido único, porque é o partido do líder, é ele quem comanda e acabou. Existem ainda governos que só são autoritários. Tem todas essas características, mas é menos abrangente do que esse totalitário. Um governo totalitarista, ele é também autoritário, autoritarismo. Mas um governo autoritário não é necessariamente totalitário. Deu para entender? Seguindo adiante. O primeiro governo totalitário que a gente vai ver vai ser o italiano, né, onde se desenvolveu o fascismo e o líder Benito Mussolini. Tudo começa na década de 1920. A Itália estava completamente desgastada, em crise econômica, foi humilhada porque os países da Entente não deram as regiões prometidas para a Itália mudar de lado durante a Primeira Guerra. Então ela sai dessa Primeira Guerra em crise econômica. Quando isso acontece, estoura no país, na década de 20, uma série de pequenos movimentos levados pelo socialismo. Então, movimentos operários, greves, manifestações, passeatas, que sempre acabavam em pancadaria. Entra nesse cenário o grupo fascista, né, que era um partido de extrema direita que dizia que só através da força eles acabariam com essa ameaça socialista, com essas bagunças e manifestações que estavam acontecendo na Itália. A burguesia, temerosa de que o movimento socialista ganhasse força dentro da Itália, passaram a apoiar o grupo fascista, esse partido de extrema direita. Eles marcaram em 1922 uma grande manifestação, a Marcha sobre Roma. E o rei Vítor Emanuel não deu grande importância para o fato, só que quando ele ocorre, ele viu o tamanho do movimento fascista que já vinha se organizando. Em Roma foram milhares de pessoas às ruas em apoio ao partido fascista. Assim, o Vítor Emanuel se sente pressionado para nomear, para chamar ao poder o Mussolini. O Mussolini, então, assume o poder
junto com o Vítor Emanuel. Em 1924, nas eleições, os fascistas conseguem maioria no parlamento e o Mussolini, cada vez mais forte, cria o Estado, o governo totalitário. Ele vai apostar no corporativismo, ele permite que se formem corporações de patrões e empregados, é lógico, os patrões comandando e usando a sua força contra os operários, e essa é a organização que a Itália vai ter em termos de indústria nesse momento. Ele vai ainda assinar com a religião católica, com o Papa, o Tratado de Latrão. É por esse tratado que é criado o Estado do Vaticano. Por que ele é importante? O Mussolini era um líder totalitário, só que na Itália nem toda a população apoiava esse totalitarismo. Existia uma grande parcela que tinha colocado no poder e que agora comandavam, mas ele precisava ser aceito também pelas camadas mais humildes. Quem vai fazer esse papel vai ser a igreja. Então, em acordo com a igreja, criando o Vaticano, ele traz a igreja católica para o lado dele, e a igreja católica tem uma grande influência sobre essa população mais pobre. Ele no poder vai fazer o que todo líder autoritário faz. É a censura dos meios de comunicação, é o parlamento sem nenhum poder, quem manda é ele e acabou. É uma economia controlada pelo Estado e como eu já falei antes, o Estado corporativista. Ele mantém na indústria os patrões no controle da situação. O segundo caso, e muito forte, é o nazismo alemão. A Alemanha, do mesmo jeito que a Itália, e talvez até mais, acabou a Primeira Guerra Mundial arrasada. Ela foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, ela estava enfrentando problemas econômicos, teve cidades destruídas, indústrias destruídas, perdeu colônias, perdeu regiões importantes para a industrialização, como a Alsácia-Lorena. Enfim, a Alemanha saiu arrasada. Durante a década de 1920, os Estados Unidos injetavam dinheiro na Alemanha e a economia vinha se recuperando. Só que aí veio a crise de 1929 e essa crise fez com que tudo parasse. Os Estados Unidos pararam os investimentos que faziam na Europa para resolver um problema interno, que era a crise ocasionada em 1929. Então, a Alemanha, na década de 30, decai economicamente. E é aí que entra o Hitler e o Partido Nazista. Do mesmo jeito que na Itália, os movimentos socialistas estavam fortes nas indústrias, eles chamavam operários para o seu lado, faziam manifestações, greves, passeatas, e o socialismo crescendo, a burguesia temia novamente perder os seus ganhos. Então, a burguesia, do mesmo jeito que aconteceu na Itália, vai apoiar o Partido Nazista. Que apoio é esse? Financeiro, né? É o que... dinheiro para propaganda nazista. Assim, em 1932, nas eleições para o parlamento, para o Reichstag, os nazistas conseguem maioria. O Hindenburg, na época o presidente, ele vai então ser obrigado a nomear o Hitler como chanceler. Só um parênteses, a Alemanha nessa época, ela é uma república parlamentar. Ela tem um presidente e esse presidente nomeava o chanceler. Em 1934, o Reichstag, o parlamento alemão, ele vai pegar fogo.
depois se descobriu que foram os nazistas, que foi a mando de Hitler que o Reichstag pegou fogo, só que eles culpam os socialistas de terem incendiado o parlamento. Isso dá autoridade ao Hitler para que ele feche o Congresso, para que ele feche o parlamento e passe a governar de forma totalitária. Então, vem censura, controle sobre a sociedade, controle sobre a economia, ele centraliza o poder e começa a botar em prática os fundamentos do nazismo que estão contidos no livro Mein Kampf. Mein Kampf significa minha luta, e o Hitler, lá na década de 20, quando ele esteve na prisão, ele escreveu: essa passa a ser a Bíblia do nazismo na Alemanha. O Mein Kampf é um livro que resume, né, ele dá as tintas, ele dá o referencial de toda a ideologia nazista. Ele dá ao seguidor do nazismo uma orientação para como ele deve pensar e agir. Fora da Alemanha e da Itália, a gente tem outros governos autoritários também. Foi o que aconteceu na Península Ibérica. Na Espanha, a gente tem nessa época, na década de 30, a ascensão do Franco, e em Portugal a gente tem a ascensão de Salazar. Esses dois líderes autoritários, eles permaneceram nesses países durante a guerra e depois da guerra também, tornando a Península Ibérica, Portugal e Espanha, países autoritários que pouco se desenvolveram durante esses períodos. Por hoje é só, até as próximas.